deseja, Deus ele vai te conceder. Amém? Porque você está nos acompanhando, você está ouvindo a palavra de Deus, você está nos ajudando, né, a propagar a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar a cada um de vocês. Que Deus abençoe sempre vocês. Assista até o final desse vídeo, que nós vamos falar hoje sobre mulheres submissa, né? É um conselho, é uma instrução, é uma orientação que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Paulo escreveu essa carta para Timóteo, pastor da igreja lá em Éfeso. E ali muitas pessoas começaram a aceitar a Cristo, né? Teve mudança, muitas mulheres. Ali como era um lugar muito promíscuo, muito idólatra, né? Tinha muita coisa errada. Então as mulheres que aceitavam a Cristo, elas tinham que ser mudadas, tinham que ser transformadas. Por isso que Paulo está instruindo a Timóteo a orientar as mulheres daquela igreja. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo capítulo 2, vamos ler aqui a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha a orientação que Paulo dá para essas mulheres, né? Então, nós vamos ver aqui, para nós, né, que vivemos hoje, vamos meditar um pouco, vamos refletir nesta palavra de Paulo, né, nesse conselho de Paulo. Para nós que vivemos na sociedade na qual a emancipação da mulher está cada vez mais consolidada, palavras como esta podem parecer um ultraje à dignidade da mulher. Afinal de contas, o que Paulo estava querendo dizer com isto? Será que suas palavras foram realmente inspiradas pelo Espírito Santo? Se foram, como é que Deus pode tratar as mulheres com tamanho desprezo e insignificância? Vamos ver essas respostas, né? Será que Paulo realmente estava inspirado pelo Espírito Santo? Será que Deus tratava as mulheres com esse desprezo? Vamos ver aqui o que está dizendo aqui para nós refletirmos na palavra do Senhor. Para que possamos entender o que o apóstolo está dizendo, em primeiro lugar, precisamos considerar que aqui ele não estava tratando da importância, do valor da mulher diante de Deus, mas está tratando de uma questão de hierarquia dentro da igreja. Então ele estava tratando da hierarquia dentro da igreja, porque as coisas dentro da igreja é diferente. As mulheres que aceitavam a Cristo, que vinha para Cristo, vinha fazer parte da igreja, elas tinham que aprender de que modo se comportar, né? Porque era uma cidade pagã, um povo que não era cristão, um povo idólatra. Então tinha que ter uma diferença dentro da igreja. Vamos ver. Estabelecida numa sociedade não cristã, a qual tinha conceitos extremamente preconceituosos com referência às mulheres. Então ali havia o preconceito, né? Porque os homens que aceitaram a Cristo ali em Éfeso, quando eles estavam dentro da igreja, então eles queriam ser totalmente diferente. Então eles tinham essa diferença com as mulheres, porque naquela época já as mulheres já eram mais inferiorizadas, não como hoje. Hoje as mulheres têm liberdade
para fazer o que quer, para agir, se comportar. Tem mulheres pastoras, missionárias, tem várias profissões aí que hoje as mulheres estão à frente, as mulheres estão emancipadas. Mas naquele tempo era difícil. Então Paulo precisava controlar essa situação, precisava orientar tanto os homens para aceitarem as mulheres e orientar as mulheres para que elas também mudassem o seu jeito, o seu comportamento dentro da igreja. Vamos ver. Paulo estava escrevendo para um jovem pastor de uma igreja que estava estabelecida numa sociedade pagã, na qual as mulheres eram totalmente menosprezadas e consideradas de valor inferior aos homens, né? Elas eram inferiores aos homens ali. E neste caso, se as mulheres da igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor, manifestassem publicamente as suas opiniões ou exercessem sua autoridade sobre os homens, como parece que estava acontecendo, isto soaria como um escândalo entre os gentios. Então, as mulheres ali não podiam, expressar a sua opinião, não podia, ter autoridade, usar de autoridade mais que o homem, porque seria como se fosse um escândalo naquele tempo, naquele lugar, Então, não seria bom para a igreja. Seria um escândalo entre os gentios. Os gentios eram aqueles que não tinham aceitado a Cristo ainda. Então, se eles vissem esse comportamento das mulheres, com certeza eles não iriam para a igreja, Nos dias de hoje não é diferente, porque nós temos que dar bom testemunho para aqueles que estão lá fora, que muitas pessoas não vão para a igreja por conta dos maus testemunhos de muitas pessoas. Então, isso já acontecia lá em Éfeso, mas Paulo estava orientando aquele povo ali em Éfeso. Olha só, a mensagem cristã ficaria desacreditada e a conversão deles, que era o objeto do estabelecimento da igreja, ali ficaria seriamente comprometida. Pois para eles um comportamento como o das mulheres da igreja de Éfeso era considerado inaceitável. Então as mulheres ali, elas estavam querendo mandar, tendo autoridade, falando mais que o homem, dava opinião. Então os gentios vendo aquilo ali, eles não aceitavam, então eles não queriam ir para a igreja. Então por isso que Paulo somente orientou para que as mulheres viessem ser mais, modestas, mais moderadas, fosse mais submissa aos homens, aos maridos. Então, logicamente, a emancipação e a elevação da mulher deveriam ser aceitas pela igreja. Porém, esta era um desafio que não podia ser conquistado da noite para o dia. Não era fácil. Não era fácil porque as mulheres, a vida toda delas, tiveram aquela vida, todo mundo ali, naquela vida, promíscua, aquela vida devassa, idólatra. Eles era uma cidade muito idólatra, E as mulheres eram muito vaidosas. Uma queria se enfeitar mais que a outra, Mas aí, quando a gente vai para a igreja, aceita Cristo, tem que mudar. As coisas do mundo tem que deixar para trás. Olha, quantos aos conselhos dados pelo apóstolo sobre o vestuário e os atavios das mulheres são princípios que devem ser considerados válidos até os dias de hoje. Pois a decência, a modéstia são valores que devem fazer parte da personalidade de uma mulher cristã em qualquer época, em qualquer sociedade. Essa é a nossa reflexão. A modéstia da mulher, o comportamento, a postura, o testemunho da mulher, ela vale em qualquer lugar, em qualquer época, dentro da igreja e fora da igreja.
Então, quando nós aceitamos a Cristo, tem que deixar, né? Deixar aquele tipo de roupa que usava lá fora, lá no mundo, roupas escandalosas que chamam atenção. Então, nós temos que ser modestas, moderadas, ter pudor, né? E ter uma vida transformada. Para nós passarmos confiança para as pessoas lá de fora que Deus nos transformou. Porque quem nos transforma é Deus. Aqui Paulo estava instruindo, né? Instruindo a Timóteo, para Timóteo instruir a igreja, as mulheres de Éfeso naquele tempo. Mas hoje nós temos nossos pastores, né? Temos os nossos pastores, temos pregadores, temos ensinadores, tem muitas coisas hoje para as mulheres, né? Aprender como se comportar dentro da igreja, como ter uma vida transformada, como ser mudada. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Ele que muda. Então todas as coisas velhas já passaram. Eu tenho que mudar o meu jeito lá do mundo. Tudo aquilo que eu fazia, as palavras que eu falava, as músicas que eu cantava, o jeito que eu andava, os escândalos que às vezes a gente fazia quando era lá do mundo que não conhecia Deus. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida. O Espírito Santo começa a transformar, é de dentro para fora. De dentro para fora você começa a sentir, né, a presença de Deus e começa a sentir vergonha daquele traje, daquelas roupas, daquele costume, daquelas manias que tínhamos no passado. Aí Deus começa a trabalhar no nosso coração e a gente vai mudando, vai se transformando. Quando pensa que nós estamos com uma roupa decente, né? Tem que ir para a igreja de modo decente, não chamar atenção, não ser sensual, ser modesta em tudo, que aí nós vamos ganhar o mundo, né? Aquelas pessoas lá de fora, aquelas outras mulheres vão olhar para você e vai falar, poxa vida, como ela mudou, olha como ela está mudando, e fica mais linda, fica mais bonita, porque a mulher bem comportada, bem vestida, ela é linda. E as mulheres de Deus, as mulheres que realmente deixam Deus transformar a sua vida, o seu coração, o seu caráter, o seu testemunho, a sua postura, elas são lindas. É isso que Paulo está dizendo, né? Que Paulo estava dizendo ali para aquelas mulheres. Não que ele estava criticando, mas ele estava simplesmente aconselhando para dar bom testemunho, para as pessoas lá de fora virem realmente falar, não, essa igreja, Deus realmente está aqui. O Espírito Santo é que trabalha neste lugar. Então nós temos que ter uma mudança. Temos que ter uma transformação. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Então nós temos que ouvir a palavra, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Então por isso que Paulo estava instruindo, dizendo para Timóteo, olha Timóteo, você vai falando, você vai ensinando, até elas aprenderem, até elas terem uma transformação, até entender que precisa ter uma mudança, porque a gente sabe que não é de um dia para o outro. Quantas mulheres vêm para a igreja, né? Da maneira que ela andava no mundo, mas quando chega na igreja, a gente tem que ter paciência, é com muita calma, é com muito ensino, com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. Aí a gente vai ver essas mulheres mudadas, transformadas, curadas, né? Curada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, mulheres, vamos ser mais submissas, mas não é ser escrava, é ser submissa. Ouvir atento o que os homens estão pregando, estão dizendo, estão nos ensinando. Nunca querer passar por cima, porque Paulo estava ensinando dentro da igreja, tem uma hierarquia que nós temos que respeitar. E as mulheres lá não estavam respeitando. Elas queriam falar, elas queriam fazer, queriam acontecer, e não é dessa maneira. Tem a hierarquia, então vamos respeitar. Então esse é um aprendizado para nós. E eu espero que você reflita, você assista esse vídeo, assista de novo, entenda o que Deus quer de você, para que você tenha uma vida
transformada por Cristo, é aprendendo a palavra, lê a palavra, medita na palavra, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Vou orar por você, que às vezes você fala, eu não consigo mudar. Não estou conseguindo mudar, eu sou assim, eu sou desse jeito, sempre fui assim. Não, se você pedir o Espírito Santo, ele te transforma. Que o Espírito Santo do Senhor, ele possa te alcançar nesse momento, aonde você estiver. Nesse momento é na sua casa, é no seu trabalho, é no seu carro. Eu não sei aonde você vai estar, que condições você está, mas que o Espírito Santo te visita e transforma a tua vida e o teu coração. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e que Deus possa te mudar, te transformar, porque você é linda de Deus. Mulheres lindas, maravilhosas, mulheres transformadas para transformar outras mulheres. Com o seu testemunho, com a sua atitude, com a sua postura, Deus vai mudar muitas mulheres. Deus abençoe. Beijo no coração.